mas o áudio, a imagem, tá tudo ok, né? Sim, tá tudo ótimo. Eu esqueci de avisar, essa reunião vai ser gravada, tá certo? Beleza, sem problemas. Pronto. E aí a gente vai colocar no YouTube, no canal do GAP, para quem perder, se você quiser compartilhar o link, espalhar, mostrar, tá lá, vai estar lá disponível. Show, beleza. Então, pessoal, boa noite. Me chamo Isaac, como a Bia apresentou aí, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E para falar de um tema bem interessante, né? Principalmente na cultura que a gente vive, uma cultura pós-moderna, que questiona as verdades, né? Que questiona a autoridade bíblica. E essa pergunta, eu acredito que seja crucial, né? Por que podemos confiar na Bíblia? E talvez uma pergunta mais interessante fosse essa daqui, ó. Por que você escolhe crer na Bíblia, né? Não sei se vocês já se depararam com essa pergunta, se alguém na faculdade já fez essa pergunta para vocês, mas talvez essa seja uma pergunta crucial na cultura que a gente vive hoje, e é importante a gente ter uma resposta bem embasada, porque a gente tem visto várias respostas que não são respostas tão racionais e acabam que trazem para o imaginário das pessoas, né, para o senso comum, a ideia de que os cristãos não pensam, de que os cristãos não têm uma intelectualidade e tal, né? Por causa de respostas como essas que podem surgir, né? Não, eu creio na Bíblia porque eu fui educado assim, porque eu cresci sendo ensinado assim, os meus pais falando para mim que eu deveria crer na Bíblia, então por isso que eu creio na Bíblia. É uma resposta bem anti-intelectual, não tem nada de racional, basicamente dizer eu creio assim porque me disseram que era para crer. E também podemos ver respostas do tipo, não, eu escolhi crer na Bíblia porque eu experimentei e deu certo para mim. Né? Uma resposta um pouco mais que envolve essa ideia mística, né, de experimentalismo, não, eu tenho a minha verdade, você tem a sua, a minha deu certo para mim. Então é por isso que eu escolhi crer na Bíblia. Mas essas respostas não nos servem muito bem, porque não trazem um peso de confiabilidade, não trazem uma racionalidade, e como eu falei, né, fazem aumentar a ideia de que os cristãos não são nada racionais ou intelectuais, de que fé é um salto no escuro e tudo mais, e que a Bíblia é um livro ultrapassado e tal. Então a gente vai procurar dar alguma resposta mais plausível, né, e para isso aqui eu peço a ajuda de um pastor norte-americano, na verdade norte-americano não, eu não sei qual o país que ele nasceu, mas ele é africano, certo? Ele é conhecido como o Charles Spurgeon da África. E ele fala algo interessante, ele diz o seguinte, olha, uma boa resposta para a pergunta, por que você escolheu crer na Bíblia, seria essa. Eu escolhi crer na Bíblia porque ela é um acervo confiável de documentos históricos escritos por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares. Eles nos relatam eventos sobrenaturais que aconteceram em cumprimento a profecias específicas e alegam que seus escritos são de origem divina e não humana. Então essa é uma resposta muito melhor, bem mais trabalhada, com pontos aqui que a gente vai ver parte por parte, certo? E principalmente porque ela é uma resposta que tem respaldo na própria Bíblia, na própria Escritura. Eu queria ir com vocês aqui para 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 16 a 21, certo? Diz assim a palavra de Deus lá, nesse texto do apóstolo Pedro. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana,
mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, baseado nesse texto, a gente consegue discorrer sobre aquela resposta, né? De por que cremos, por que escolhemos crer na Bíblia. Então, a gente vai começar aqui pela ideia de que ela é um acervo confiável de documentos históricos. A Bíblia não é, como diz o verso 16, Pedro vai dizer, né? Não é um conjunto de fábulas engenhosamente inventadas. A Bíblia não tem a ver com mitos, com contos de fada ou com lendas urbanas. Muito pelo contrário, ela é um documento histórico confiável, né? Nas palavras de Lucas, no capítulo 1, né, no seu prólogo ali, quando ele falou a Teófilo, ele escreveu aquele evangelho a Teófilo. Aqui está só a parte final, mas eu vou ler desde o início para vocês. Diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Aí o verso 3 e 4 é o que eu destaquei aqui para vocês, diz: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então você percebe a preocupação do autor bíblico em investigar, em fazer um apanhado histórico, em, talvez, muito provavelmente, entrevistar testemunhas que foram testemunhas diretas, né? Lucas foi uma testemunha indireta, ele falou com testemunhas oculares diretas, e ele fez todo esse estudo histórico, essa investigação acurada, com o objetivo de passar todo esse relato, né, de modo ordenado para esse homem Teófilo, para que ele tivesse certeza, ou seja, para que ele confiasse em tudo aquilo que estava escrito, em tudo aquilo que foi ensinado. Olha a preocupação do autor bíblico em mostrar que tudo aquilo que ele fez foi fruto de pesquisa histórica, né, e não fábulas inventadas, mitos ou lendas. Galera, eu não sei se vocês estão mandando aí alguma coisa no chat, perguntando alguma coisa para mim, mas eu não vou ver. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, falem que eu vou escutar, tá bom? Mas vamos continuar aqui. A segunda parte, né, diz respeito a escritos por testemunhas oculares. Então, a Bíblia é um apanhado, um acervo de documentos históricos confiáveis, escritos por testemunhas oculares. Isso é importante, né? Não foram pessoas que ouviram falar, não, mas foram pessoas que presenciaram, né? Pessoas que estavam ali por perto quando os milagres de Jesus foram feitos, pessoas que estavam ali por perto quando as parábolas de Jesus foram contadas, né? Então eram testemunhas oculares, testemunhas diretas, eles viram aquilo, né? E no verso 16, lá do texto que a gente leu, de 2 Pedro, vai dizer que aquelas pessoas testemunharam a majestade da glória de Deus. Eles testemunharam ali com seus olhos a majestade da glória do Senhor Jesus. E em outro texto bastante interessante, que corrobora para isso, é 1 João, capítulo 1, verso 1, que diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Se eu continuasse, né, diria lá: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. Ver, ouvir, apalpar, né, são testemunhas de que Jesus realmente veio em carne e de tudo aquilo que ele fez, né? E ele continua dizendo: e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, né? 1 João 1, 1-3. Então, percebam como as testemunhas viram, ouviram, apalparam Jesus e contemplaram, né, tudo aquilo que ele fez, toda a sua jornada ali, nos um pouco mais de 3 anos do seu ministério. E esse é um discípulo, um dos apóstolos que estava perto, né? Então foram testemunhas oculares, não foram pessoas que foram ouvindo de outras, distantes, várias gerações, não, pessoas que estavam ali presentes.
E outra coisa importante, essas pessoas que escreveram, que foram testemunhas oculares, escreveram também durante a vida de outras testemunhas oculares, né? E aqui, por exemplo, eu vou lá para 1 Coríntios 15, versos... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei 1 Coríntios 15, mas eu vou ler a partir do verso 3 e quero destacar esse verso 6 aqui. Diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E olha o que aconteceu. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Então, Paulo está dizendo aqui que Cristo apareceu, depois que ele ressuscitou, a Pedro e depois aos 12. E depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Então percebam, Cristo, a ressurreição de Cristo foi testemunhada por muitas e muitas pessoas. Mas não só isso. Enquanto Paulo estava ali escrevendo a carta aos Coríntios, ele está dizendo, ainda tem gente dessas que viram Jesus vivo, depois da sua morte, que estão vivos. As pessoas aí, os estudiosos estimam que talvez sejam em torno de 300 pessoas que na época onde Paulo estava escrevendo ali, a época em que Paulo estava escrevendo a primeira carta aos Coríntios, 300 daquelas pessoas que estavam presentes quando Jesus apareceu depois de ressurreto, estavam ainda vivas nesse período. Olha que interessante, né? Então, uma coisa vai se juntando e vai aumentando ainda mais a confiabilidade das Escrituras. Foi escrita por testemunhas oculares e também durante a vida de pessoas que poderiam atestar, realmente isso que Paulo está falando é verdade, porque eu estava lá e eu vi. Então, é essa a ideia da importância de Paulo e de muitos escritos do Novo Testamento, por exemplo, terem sido escritos na época onde testemunhas oculares dos milagres, do principal milagre, que é a ressurreição de Jesus, estivessem presentes, porque elas iriam atestar a veracidade de tudo aquilo, né? Mas, mesmo assim, ainda existe muita gente que argumenta, né, e argumenta contra a ideia de que a Bíblia é um livro confiável. E alguns argumentos da oposição que surgem são os seguintes: não, nós não podemos confiar na Bíblia, porque a Bíblia foi adulterada. É óbvio, ela foi escrita por homens, nós não podemos confiar nos homens. Aí eles vão unir esse argumento à ideia de que a Bíblia foi traduzida muitas vezes, então por ser traduzida muitas vezes e copiada muitas vezes, olha o tanto de coisa que a Bíblia pode ter sido alterada. Aí existe aí um tal de mito dos monges fanáticos, né? A ideia de que existiam monges fanáticos que adulteravam a Bíblia para colocar de forma mais harmoniosa, para as coisas combinarem, né? Então elas iam alterando ali, para poder encaixar as informações de forma mais harmoniosa na Bíblia. As pessoas criam esse mito aí dos monges fanáticos. E outros vão fechar esses argumentos da oposição dizendo o seguinte: não, nós não podemos confiar na Bíblia, porque nós não temos nenhum escrito original mesmo. Tudo o que a gente tem hoje é cópia. Então, como é que a gente vai confiar naquilo que é cópia? Se eu tivesse os originais daquilo que foi escrito, em primeiro lugar, aí eu poderia até levar em consideração, mas cópia? Então, as pessoas vão criando esses argumentos aí para poder, de alguma forma, desestabilizar a confiança nas Escrituras. Mas esses argumentos já são, né, como a Bíblia citou esse livro aí do Greg Gilbert, muitos outros autores também, de forma até básica, já contra-argumentaram em relação a isso, né? Nós temos esse livro aqui também, O Alicerce da Autoridade Bíblica, um livro também muito bom que vai falar dessa ideia da inerrância das Escrituras, da doutrina da inspiração bíblica, e tem muitos outros aí, tá cheio de teologia a respeito dessa ideia de autoridade bíblica, e existe uma ciência que nasce só para estudar essa ideia dos manuscritos, das cópias, das traduções, que é a ciência da crítica textual. E a crítica textual vai nos ajudar muito nisso, para contra-argumentar esses argumentos aí da oposição. E eu queria mostrar aqui... Opa, pode dizer. Não, só um comentário aqui, assim, outro argumento ali muito utilizado, assim, contra, né, a soberania da Bíblia, principalmente por pessoas católicas, é a questão da tradição, né?
Aí eles pegam aquele trecho que diz, né, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, que acho que é Pedro que recebe, ou é Paulo, aí como se ele fosse o primeiro papa, e aí começasse uma tradição, né, sendo que do ponto de vista bíblico também não tem nenhum fundamento isso aí. Exatamente. Eu acho que é bem daí que surge essa ideia dos monges, né, fanáticos que vão lá e resolvem mudar e alterar a Bíblia, né, muito por essa ideia de que as pessoas têm, de que a Igreja Católica é quem tem a Bíblia para si, né, como se a Bíblia pertencesse à Igreja Católica, como se a Bíblia tivesse sido feita, criada pela Igreja Católica, mas isso também é uma visão errada, né? A Igreja Católica somente reconhece, né? Igreja Católica Apostólica Romana, deixando bem claro que ela só reconhece o que já estava sendo distribuído e aceito como verdade bíblica, né? Com alguns princípios aí, que não eu não vou entrar no caso agora, mas tem a ver com a ideia de canonicidade, né? O que é que entra num cânon das Escrituras? Aí tem alguns princípios, alguns critérios que fazem com que esses livros entrem, né? Mas a gente pode contra-argumentar de forma básica com 3 níveis. A ideia é que se esses monges, né, se essa teoria fosse realmente verdade, de que esses monges mudaram, alteraram, adulteraram a Bíblia, eles precisariam fazer essas alterações pelo menos em 3 níveis. 3 níveis. O primeiro seria um nível de conspiração dos manuscritos. Como assim? Existem hoje contados, né? Eu nem sei se esse número já é maior, mas até onde eu pesquisei, existem pelo menos hoje 6.000 manuscritos ou porções de manuscritos só do Novo Testamento. Só do Novo Testamento. Isso pode até não parecer muito. 6.000 não é nada. Mas parece muito quando a gente não pega nenhuma referência para comparar. Mas se a gente comparar com algumas coisas que foram escritas, por exemplo, pelos gregos, pelos poetas gregos, ou então pelos imperadores romanos, por exemplo, se a gente pegar em comparação Guerras Gálicas escritas por Júlio César, imperador Júlio César, tudo o que nós sabemos desses escritos de Júlio César, né, do imperador e de suas conquistas, esse escrito dele, nós só temos cerca de 10 manuscritos. 10 manuscritos. 10 manuscritos comparado com 6.000 manuscritos do Novo Testamento. Aí você entende. É muita coisa. Vamos lá, vamos para outro exemplo. Se a gente pegar a Poética de Aristóteles, né? Aristóteles é conhecido como um dos grandes filósofos, um dos grandes homens pensadores. As pessoas bebem muito dos escritos de Aristóteles. A Poética de Aristóteles só tem 5 manuscritos. 5 manuscritos. Os escritos de Heródoto, menos de 10 manuscritos. E os escritos de Homero, também menos de 10 manuscritos. Cara, não dá para comparar 5 manuscritos desses poetas gregos, desses filósofos gregos e tal, comparar com 6.000 manuscritos ou porções de manuscritos do Novo Testamento. Não tem como comparar. Certa vez eu vi um estudioso fazendo uma comparação, é como se você tivesse uma pequena... Se você fosse juntar uma pilha de livros, como uma pilha, né, esses manuscritos, como se fosse uma pilha de manuscritos, se você fosse juntar para ver a extensão dos manuscritos que nós temos no Novo Testamento, eles conseguiriam chegar como se fosse até a Lua, daqui até a Lua. E esses manuscritos dos poetas gregos, dos filósofos, não dariam para encher, 5 metros ou alguma coisa do tipo. Então é uma comparação absurda, não tem como comparar. E outra, não só a importância da quantidade dos manuscritos, mas a importância da antiguidade desses manuscritos. Como assim? Quantos desses manuscritos se aproximam da data de escrita original? Porque quanto mais próximo da data de escrita original, a gente pode confiar mais naquele manuscrito, como sendo um manuscrito que foi menos copiado do que outros mais recentes. Então, no Novo Testamento, a gente consegue encontrar manuscritos que chegam a datar de 120 depois de Cristo. Ou seja, apenas algumas décadas depois que os eventos aconteceram, né? Jesus morreu o quê? Por volta do ano 30 ou 40 depois de Cristo. E aí depois os seus discípulos continuaram pregando ali. As primeiras testemunhas oculares de Jesus morreram quando?
Talvez o último apóstolo morreu lá para 80, 90 depois de Cristo. Então, em 120 depois de Cristo, a gente já acha manuscritos do Novo Testamento. Algumas décadas só depois. E esses outros escritos que eu falei, né? Por exemplo, as Guerras Gálicas de Júlio César. Sabe qual é o manuscrito mais recente que a gente tem dele? É um manuscrito que foi escrito 900 anos depois do original. 900 anos, gente. 900 anos. É muita coisa. E a gente não vê as pessoas, por exemplo, dos cursos aí de história se matando, né? Nós não podemos mais estudar os escritos de Júlio César, porque o mais recente manuscrito que nós temos é de 900 anos depois do original, nós não podemos confiar nisso. A gente não vê, né, as pessoas se esgoelando dessa forma por conta dos manuscritos de Júlio César nos cursos de história da vida, né? Aquele livro de Aristóteles, a Poética de Aristóteles, o mais recente manuscrito é datado de 1400 anos depois do original. Cara, mais de 1 milênio depois do original. Dá para confiar num escrito desse? Que foi copiado mais de 1400 anos depois de que foi o escrito original. Né? É complicado. E o Novo Testamento está aí, com o seu manuscrito de pelo menos aí 120 depois de Cristo. Então a ideia é que se os monges fanáticos, essa teoria aí conspiratória, né, quisessem realmente adulterar as escrituras, eles iriam ter que começar pelo nível 1, que é o nível de roubar todos esses manuscritos que existem aí ao longo dos anos, esses 6.000 manuscritos, mudá-los sem contar para ninguém, escondendo ali a sua caligrafia, sem deixar rastros, depois devolver esses manuscritos, cada um ao seu devido lugar, sem serem descobertos. Eu acho que é uma tarefa bem complicada, né, de se fazer. Mas esse aí é apenas o nível 1. O nível 2, eles teriam que conspirar contra traduções. Como assim? Pois é, que eu posso só fazer um comentário? Pode sim. Que eu estava lendo que, tipo, o manuscrito mais antigo que a gente tem é de 120 depois de Cristo, né? E levando, então, ele provavelmente não é uma cópia de uma cópia, porque levando em consideração que os livros, os pergaminhos na época eram feitos para durar muito tempo, então não é como a gente que compra um livro na Amazon, chega, lê uma vez e depois o livro está sujo, está acabado, não é assim, né? No caso, eles eram feitos para durar décadas e passar de pais para filhos. Provavelmente o manuscrito mais antigo que a gente tem é uma cópia do original, não uma cópia de uma cópia. Exatamente. E se eu não me engano, é até um manuscrito do Evangelho de João. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano é. E João foi um dos últimos apóstolos, na verdade, né, se crê que foi o último apóstolo que, as evidências, né, a tradição diz isso, o último apóstolo que morreu, já velhinho, né? Os outros foram martirizados. Então, provavelmente deve ser uma cópia logo do original, algo bem fiel. Então, vamos para o nível 2. O nível 2 diz que eles precisavam conspirar nas traduções. Como assim? Porque nos primeiros séculos, a Bíblia ela foi sendo traduzida para algumas outras línguas, como o siríaco, o copta, o latim. Né? Porque a missão que Jesus deu aos apóstolos foi ide e pregar o evangelho a todas as etnias. Etnia significa língua diferente, cultura diferente. Então, os apóstolos, os discípulos levaram isso muito a sério e, de fato, foram espalhando a verdade bíblica e o evangelho, aquilo que eles viram e ouviram, para as pessoas. E as pessoas iam recebendo, e o que é que elas iam fazendo? Então eu quero esses manuscritos na minha língua. Eles foram traduzindo. E nos primeiros séculos isso aconteceu bastante, e até hoje acontece, né? Mas só que hoje já está bem mais difundido, mas hoje ainda acontece alguns missionários que vão ao campo e para regiões inóspitas, tribos indígenas, eles aprendem o idioma daquela tribo e fazem trabalhos excepcionais de tradução da Bíblia para o idioma daqueles indígenas, né? Isso até hoje acontece. E a ideia é que esses monges, então, naqueles primeiros séculos ali, se eles quisessem adulterar alguma coisa, eles não poderiam só adulterar os manuscritos em grego, que foram esses 6.000 manuscritos que eu falei aqui. Eles precisariam também alterar os manuscritos em copta, em siríaco, em latim, porque senão ia ficar algo desarmonioso. Se eles mentiram aqui nesses manuscritos, a gente tem que mentir nesses outros para poder as coisas ficarem combinadas. Né? Já que os manuscritos siríacos, coptas e latim, são bem harmoniosos em relação aos manuscritos gregos.
Então, se a teoria estiver certa de que os monges adulteraram, eles adulteraram nos dois casos, o que seria algo também muito difícil, que além de mudar nos manuscritos gregos, eles teriam que roubar esses manuscritos em outras línguas, fazer ali com que ninguém descobrisse, devolver sem ser pegos, esconder suas caligrafias e torcer, né, para que as pessoas acreditassem em tudo aquilo ali. Eu acho que é uma tarefa bem árdua. Mas, se não bastasse isso, ainda temos um terceiro nível que eles precisariam alterar, que é a ideia dos escritos dos pais da igreja primitiva. Alguns estudiosos vão dizer que se você for pegar e juntar todos os comentários que os pais da igreja faziam em relação ao texto bíblico, né, a ideia de comentário, né, não de copiar o texto bíblico, porque desde essa época da igreja primitiva, eles já tinham esse costume de fazer comentários acerca da Bíblia. Como nós temos hoje aqui, né, acesso a vários comentários bíblicos, tanto de autores recentes quanto de autores um pouco mais distantes, né? Nós temos comentários de Lutero da Bíblia, comentários de Calvino, comentários que datam ainda um pouco mais distante, comentários dos pais da igreja primitiva. E esses comentários, alguns estudiosos vão dizer que se a gente juntasse esses comentários, a gente conseguiria, só por eles, reproduzir mais de 95% do conteúdo do Novo Testamento. Então, além de adulterar os manuscritos gregos, os manuscritos em outras línguas, eles iam ter que alterar os escritos, os comentários dos pais da igreja, porque senão uma coisa ia ficar destoando da outra. E hoje, elas não destoam. Se elas não destoam, e se foi fruto de adulteração, então eles tiveram que adulterar nesses 3 níveis, nessas 3 instâncias. Percebe que para você acreditar nisso, você precisa ter muita fé? Para você acreditar em algo assim, você precisa, cara, de uma ajuda, eu acho. Porque não tem como você crer que todo esse esforço por meio de pessoas que queriam simplesmente ali adulterar a Bíblia para passar informações como lhes convinha, eles iriam ali se esforçar em roubar, em colocar sua caligrafia ali de forma escondida, sem que ninguém percebesse nesses 3 níveis. É quase impossível, né, isso acontecer. Então, a ideia é que é muito fácil contra-argumentar essas teorias aí da conspiração, de adulteração e tal, utilizando a crítica textual e utilizando aqui essas informações. Mas vamos voltar para aquela ideia da primeira resposta lá. Naquela primeira resposta, a gente viu que além, né, da Bíblia ser esse acervo fiel de documentos históricos, escrito por testemunhas oculares, durante a vida de outras testemunhas oculares, a ideia é que a Bíblia também nos relata eventos sobrenaturais. Esses documentos históricos nos relatam eventos sobrenaturais. E aqui nós estamos falando de milagres mesmo, de curas, de prodígios, de sinais que nós não conseguimos aprender a fazer. Não dá para nós reproduzirmos isso aí, né? Por exemplo, Jesus curando instantaneamente mulher com fluxo de sangue, homem com mão atrofiada, cegos e mudos e surdos de nascença, paralíticos de nascença, Jesus curando essas pessoas de forma instantânea. É o que nos é relatado nos escritos históricos do Novo Testamento. E o principal de todos os milagres, né? A ideia de que a verdade de que Jesus ressuscitou dos mortos, morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Então a Bíblia não é simplesmente um acervo de documentos históricos, mas documentos que nos relatam eventos sobrenaturais. Só que esses eventos sobrenaturais, eles não são eventos aleatórios, são eventos que aconteceram em cumprimento a profecias específicas. E aí é que entra o ponto de confiabilidade, mesmo tendo esses eventos sobrenaturais. Porque quando a gente coloca essa ideia de eventos sobrenaturais, talvez as pessoas fiquem com o pé atrás. Vixe, mas isso aí é tudo mentira, né? Conversa para boi dormir. Mas esses eventos não foram eventos aleatórios, foram eventos que eram cumprimento de profecias específicas que foram dadas há anos, com anos de antecedência. Eu queria citar somente um exemplo aqui. A crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus, quando nós vamos ali para o Salmo 22, eu acho que eu não consegui colocar aqui, quando nós vamos para o Salmo 22,
que foi escrito há mil anos, mais ou menos, antes de Jesus nascer, certo? E ainda foi escrito por um homem que não tinha visto e não tinha ideia do que era crucificação. Porque ainda não tinha sido inventada a crucificação. E olha o que é que o salmista nos diz no Salmo 22:1. Né? Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Quem lembra? Quem lê isso aqui lembra, né, do que Jesus bradou na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? E naquela época, onde o salmista escreveu, e também na época de Jesus, as pessoas que estavam ouvindo Jesus falar aquilo, elas lembraram direto do Salmo. Sabe por quê? Porque naquela época ainda não existia essa divisão por capítulos, por versículos. Então as pessoas geralmente conheciam o texto bíblico pelo início, pelo título, né, que geralmente era o início do texto. Então qual é o início do texto do Salmo 22? Aquilo que Jesus falou em aramaico, né, Eli, Eli, lama sabachthani, que é essa ideia de meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Então quando as pessoas ouviram, né, algumas pensaram que eles estavam chamando de Elias, mas aqueles que entenderam, pensaram diretamente no Salmo 22, que é o Salmo 22 para a gente hoje, né? Mas que naquela época era o Salmo Eli, Eli, o Salmo de Eli, Eli, lama sabachthani. Mas não só isso. Esse Salmo 22, por exemplo, dos versos 6 a 8, vai dizer o seguinte: mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. Lembram das pessoas que estavam ao redor de Jesus acusando e dizendo isso, e zombando dele? Vai, se tu é o Cristo, sai daí mesmo, pede a Deus, que tu chama de Pai, para te livrar. Foi exatamente isso que aconteceu no evento lá da crucificação. E mais, nos versos 12 a 18, vai dizer o seguinte: muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. É a ideia de que a multidão estava ali, né, apavorosa, querendo mesmo que Jesus fosse morto. E olha o que diz isso aqui: com água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no íntimo. Se você estiver lembrando aí, Jesus ele foi furado com uma lança no seu lado. E diz lá no texto que escorreu o quê? Água. Lembram disso? Água e sangue. Eu não sou médico aqui, nem estudante de medicina, mas alguns vão dizer que o pericárdio de Jesus foi rompido ali. E aí derramou-se água e sangue. E olha como ele descreve isso de uma maneira metafórica aqui no Salmo 22. Né? Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Olha o que diz mais: meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Lembram que Jesus ficou com muita sede? Jesus ficou com tanta sede que embebedaram ali vinagre e entregaram a ele, para ele beber. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Crucificação, cara, 1000 anos antes do nascimento de Jesus, isso aqui. Muitos anos antes de ser inventada a crucificação, o salmista está escrevendo aqui essa ideia de perfuraram minhas mãos e meus pés. E olha o final aqui: posso contar todos os meus ossos. Por quê? Porque não precisou quebrar nenhum osso de Jesus para que ele morresse mais depressa, né? Ele morreu, considerando as mortes por crucificação, ele morreu até que rápido. Mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si. Lembram que os soldados fizeram isso? E tiraram sortes pelas minhas vestes. Cara, isso aqui foi escrito 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Não somente não da sua morte, do nascimento. Olha como os milagres, os acontecimentos, os relatos históricos, os sobrenaturais que a Bíblia relata têm a ver com cumprimento de profecias específicas. E isso dá um peso ainda maior para a confiabilidade da Bíblia. Mas aqui vai o clímax, certo? O clímax é o seguinte: alegam que seus escritos são de origem divina e não humana. Então, os autores que escreveram a
própria Bíblia, eles alegam essa verdade, de que seus escritos são de origem divina e não humana. Isso está aí no verso 20 de 2 Pedro, 1. E é por isso que essas profecias, elas se cumpriram centenas de anos depois, porque elas são palavras de Deus, e não palavras de homem. Elas são palavras do próprio Criador, do próprio sustentador de todo o universo, daquele que direciona a história de todo o universo, e é por isso que essas profecias se cumpriram. Mas algumas pessoas vão poder levantar ainda alguns argumentos e dizer assim, não, beleza, eu entendo tudo isso que você está me dizendo. Eu entendo que você acredita na Bíblia, porque ela é um documento histórico e tal, e tal, e tal. Mas ainda assim, ela foi escrita por homens. E quando você está dizendo aí que é a palavra de Deus, eu vou dizer que não é. Eu não acredito que ela é a palavra de Deus, porque ela foi escrita por homens. Essa é a palavra de homens. Foi eles que colocaram ali a pena no papel, né? O tipo de escrita que era lá na época no papel. E se foi escrita por homens, eu não posso confiar. Mas essa ideia também é uma ideia um pouco absurda, né? Porque o que importa não é tanto se foi um homem ou não que escreveu, mas o conteúdo que está escrito é confiável. Porque se for só por esse argumento de que foram homens que escreveram, não podemos confiar. Então, meu amigo, muita coisa que a gente aprende aí no nosso ensino fundamental de matemática, a gente deveria estar desconfiando aí e não encarando como verdade, né? Por exemplo, quem estudou matemática aí no ensino fundamental, ensino médio, vai lembrar aí dos axiomas de Euclides, da geometria plana. Eu não vou citá-los aqui, mas a ideia é de que um axioma na matemática é o quê? É uma declaração que não precisa ser comprovada, que não precisa ser demonstrada, mas que é tida ali como verdade e como base para que outras coisas possam ser demonstradas, né? Que são os teoremas. Então, Euclides aí tem 5 postulados, 5 axiomas, onde ele estrutura toda a base da geometria plana, da geometria euclidiana, e que a partir desses axiomas é demonstrado os teoremas. Então, se foi um homem que escreveu, eu não posso confiar nesses axiomas. Então, a gente vai ruir com toda a matemática, né, com toda a matemática básica que dá origem a uma matemática mais avançada. Então, essa ideia de que foram homens, então não podemos confiar, isso é balela. A gente precisa entender o que foi escrito. O que foi escrito é confiável, né? Aquilo que foi escrito é consistente internamente. A gente consegue ter coisas que corroboram para essa confiabilidade? Como assim, Isaac? Coisas que corroboram? Como, por exemplo, foi escrito em 3 línguas. A Bíblia foi escrita em 3 línguas. A Bíblia foi escrita em 3 continentes. Né? As 3 línguas são grego, hebraico e aramaico. Os 3 continentes são África, Ásia e Europa. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores e a maioria desses nunca se encontrou. Eles escreveram em um período mais ou menos maior do que 1.500 anos, né? Se a gente pegar todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o período em que a Bíblia foi escrita durou 1.500 anos. E todos eles contam uma história que não é simplesmente uma história desconexa, mas uma história que é singularmente harmoniosa, uma história que tem a ver com um fio condutor, que é a história da redenção. Então, cada história, cada acontecimento, cada evento bíblico aponta para a ideia de que Cristo é o Salvador, de que Cristo é o prometido, desde Gênesis 3,15, que viria para salvar-nos dos nossos pecados, para nos livrar da condenação do nosso pecado, para nos livrar da escravidão do nosso pecado, e de que esse Cristo é o Salvador porque ele se entregou, ele se sacrificou, levando sobre ele os nossos pecados, a culpa que estava sobre nós, a nossa condenação, para que todo aquele que nele crê, abraçando a Cristo pela fé, confiando na obra de Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados, tendo o Evangelho como aquilo que regenera o nosso coração, todos esses serão salvos de seus pecados e estarão com Cristo por toda a eternidade. Esse fio condutor da obra redentora, né, que mostra que Deus criou, que o homem pecou e caiu desse relacionamento que ele tinha com Deus, mas que Deus enviou Jesus Cristo para redimir o homem dos seus pecados por meio do sacrifício dele, e de que um dia tudo será consumado em um novo céu e nova terra, mas que aqueles que se mantiverem rebeldes contra o Filho de Deus
sobre eles permanecerá a ira de Deus, tudo isso tem a ver com as histórias bíblicas que rodeiam esse fio condutor. É uma história consistente internamente, é uma história que não se contradiz, embora alguns vão dizer que sim, mas que são apenas aparentes contradições, né? Então, os argumentos da oposição são esses que a gente pode contra-argumentar de modo básico. Mas talvez tenha um argumento aí que surge... Oi, pode dizer. Oi, boa noite, meu filho. Boa noite. Tá cortando aí o áudio, não entendi direito. Eu queria só comentar, boa noite a todo mundo aqui da Gap. Boa noite, pode comentar. Tá cortando agora? Não, agora tá dando para ouvir. Ah, certo. Pronto. Eu só queria comentar sobre essa questão das aparentes contradições, né? O que eu acredito que exista é que, como acontece em algumas outras partes da Bíblia, é que as pessoas pegam pessoas que são contra, né, essa premissa cristã, eles pegam partes específicas e isoladas da Bíblia, quando isso deve ser colocado dentro de um contexto e dentro de uma forma geral. A Bíblia, por mais que ela seja um livro grande, né, ela está completamente ligada, né? O Novo Testamento, o Antigo Testamento estão completamente ligados e todos os livros, eles existem um porquê de estar lá. Sim. Então, quando alguém pega uma passagem e mostra para mim que ela contradiz, né, outra passagem, e eu acho que o caso mais clássico é em relação a ora Deus é o amoroso e ora Deus é irado, é porque são situações específicas isoladas, em vez de analisar o texto de forma geral. Então, acho que é por isso que tem muito disso, sabe? De achar que a Bíblia é contraditória. Mas o que, na verdade, é que as pessoas, de modo geral, elas não estudam a Bíblia. Porque a Bíblia, ela é um livro quase científico. Ela só não é científico assim, no sentido do fundo dela, né? Não temos como provar, né, cientificamente a existência de Deus daquilo que é dito na Bíblia. Mas, historicamente, ela é um livro científico, né? Então, toda a semântica dela, toda a construção da Bíblia, quando é estudada, você consegue compreender com clareza, em vez de ficar apontando pontos separados sem contexto, né? Sim, com certeza. E, além disso, esse exemplo que você citou aí, né? Uma hora um Deus amoroso, uma hora um Deus irado, também tem toda uma teologia por trás que vai mostrar que amor e ódio não são excludentes, né? E aí, isso é discussão para outro momento, mas um Deus que ama também é um Deus que odeia, e isso não é, ai, que paradoxo, que quebrou agora a minha cabeça e agora eu não creio mais na Bíblia, né? Mas certamente tem outros pontos que a galera levanta que muito é por conta dessa ideia de contexto, né? Falta de contexto, pegar um texto isolado ali e já diria, né? Pretexto para heresia, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Mas um último argumento que talvez a galera goste de levantar, mas que também é muito fácil para contra-argumentarmos, é a ideia de que, não, nós somos pessoas que acreditam na ciência, né? Nós somos servos da ciência, e se você não consegue provar cientificamente que a Bíblia é confiável, então eu não acredito na Bíblia. Se você não consegue me provar cientificamente esses eventos históricos aí, então eu não acredito na Bíblia. Mas isso é um absurdo só de falar, cara, só de declarar. Por quê? Porque ninguém usa método científico para provar eventos históricos. O método científico foi elaborado, foi criado para a gente poder observar objetos que podem ser mensuráveis, objetos que podem ser repetidos, ou eventos que podem ser repetidos, eventos que podem ser mensuráveis. Então, não tem como eu, por exemplo, provar que, cientificamente, que Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil. Não tem como, porque não é um objeto de estudo mensurável, observável, repetível, que nós consigamos propor ali toda
aquela sequência do método científico que também vocês já viram aí no ensino fundamental e médio, né? Então, cara, o que a gente precisa é de um método de evidências. É como se fosse num tribunal, o juiz chamando as testemunhas oculares daquilo que aconteceu. E perceber se a história de cada uma delas está combinando, para a gente ter uma confiabilidade ainda melhor nisso tudo, né? E isso nós temos, como eu já mostrei aqui, né, de uma maneira bem simples, né, bem básica, bem superficial, mas é uma introdução para a gente poder ser instigado a ir atrás de mais coisas. A Bíblia tem, sim, testemunhas oculares que contam a mesma história e que demonstram, assim, a confiabilidade dos escritos bíblicos. Para concluir, eu queria só desafiar e encorajar vocês, né? Encorajar vocês a entender que a Bíblia é a palavra de Deus, e entendendo isso, procurar estudá-la cada vez mais, ensiná-la e também ter sempre em seu coração, em sua mente e na ponta da língua razões e explicações da sua fé. Principalmente porque eu creio que a maioria daqui vive em um ambiente acadêmico, onde professores que não sentaram nem 5 minutos para ler sobre crítica textual, por exemplo, vão denegrir a confiabilidade das escrituras. Principalmente em ambientes como esse, vocês precisam saber da razão da fé de vocês, né? E não simplesmente dizer, eu creio na Bíblia, eu escolhi crer na Bíblia porque eu cresci na igreja e os meus pais me educaram a crer assim. Não. Elaborem respostas mais consistentes, mais racionais, porque isso não é falta de fé. A fé, na verdade, a nossa fé, ela tem esses respaldos todos que eu mostrei aqui, que a gente precisa mostrar às pessoas. A gente precisa mostrar às pessoas que o cristianismo ele não está em conflito com ciência, ou em conflito com a intelectualidade, ou com a racionalidade. Então, para resumir aqui uma resposta sensacional, né, do Voldemort, é aquilo que a gente leu no início. Nós escolhemos crer na Bíblia, porque ela é um acervo confiável de documentos históricos escritos por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares. Eles nos relatam eventos sobrenaturais que aconteceram em cumprimento a profecias específicas e alegam que seus escritos são de origem divina, não humana. Então, quando o seu professor começar a falar mal da Bíblia, fale isso aí para ele, porque você acredita na Bíblia, né? Se ele quiser saber mais, você entra um pouco mais aí profundamente. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e estou à disposição aí para uma próxima.